Olá pessoal, olá turma, saudações. Na aula anterior nós vimos uma revisão e nesta revisão vimos vários conteúdos, demos uma recapitulada e nessa recapitulada nós trabalhamos estrutura de dados homogêneas do tipo vetor, do tipo unidimensional. Nesta aula nós iremos aprender as estruturas de dados homogêneas multidimensionais. Neste caso, serão as matrizes. Vamos lá. Essas estruturas de dados homogêneas, de forma geral, com exceção agora do vetor, do tipo multidimensionais, ela vai tratar, basicamente, aquelas estruturas compostas que possuem mais de uma dimensão. Nós vamos tratar as estruturas compostas, homogêneas multidimensionais. E neste momento nós iremos trabalhar as variáveis compostas bidimensionais, aquela que nós chamamos de matrizes. Mas a matriz é um conjunto, uma estrutura que ela vai permitir a sua organização baseada por índices. E esses índices trabalham com o que nós chamamos de linha e coluna. Por exemplo, aqui na matemática, a matriz 3×3 quer dizer que ela tem 3 linhas, 3 linhas e 3 colunas, não é isso? Então, fazendo dela uma matriz, ok? Para você descobrir o tamanho dessa matriz, a quantidade de elementos que ela pode ter, é só você realizar o produto entre o número de linhas e o número de colunas. Aqui representa a linha e aqui representa as colunas. Multiplicando esses elementos, você vai conseguir o número de elementos totais. Então, 3 vezes 3 vai ser o quê? Vai ser 9. Essa matriz quadrada por quê? Porque seu número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui na minha direita, nós temos aqui uma matriz de forma gráfica, de forma visual, e digamos que ela foi criada no Portugal. Quando utilizar aí o Visual G, ele vai ser dividido dessa forma. Ele vai colocar o índice aí, utilizando os pontos, separando por vírgula as suas linhas das suas colunas. Vai ser dessa forma. Já no Portugal Studio, ele vai trabalhar apenas o tamanho. Se é bidimensional, então vai ter dois números, 2 valores identificando essa dimensão. Esse é no Portugal Studio e esse é no Visual G. Para eu saber a quantidade de elementos de uma matriz, eu multiplico, eu faço o produto entre as suas linhas e colunas. Na estrutura de dados e na programação em si, basicamente serão utilizadas as estruturas unidimensional, que é o vetor, e as bidimensionais, matrizes. Então estas duas serão as mais utilizadas. Não quer dizer que não tenha outras, mas pela simplicidade e facilidade de manipulação, vamos dizer assim, essas duas são mais utilizadas. Além da unidimensional, que é o vetor, da bidimensional, que é a matriz, nós temos a tridimensional, que é o formato 3D. Para que você possa visualizar essa situação em 3D, é só você lembrar do cubo de uma caixa. Mas eu vou colocar aqui aquele cubo mágico. Lembram dele? Então nós temos aqui um cubo mágico. Então ele é 3D, Então aqui lembra aí a estrutura de dados tridimensional. Aqui também eu tenho outros tipos de cubo com tamanhos maiores, Todos são quadrados, 3×3, no sentido do número dos índices, 3×3, 4×4 e 5×5. Então é isso. Para a gente compreender mais ainda o que é essa matriz, eu fiz a mesma comparação e analogia que eu fiz também lá com o prédio. Nesse caso, eu fiz a suposição de um edifício, que nós possuímos nesse edifício andares. E em cada andar existem subdivisões, que essas subdivisões são o que nós chamamos de apartamentos. Então, para chegar a um apartamento, nós sabemos que é preciso do número do andar. Não é isso? Eu tenho que saber só o número do andar? Não. Só o número do andar não me é necessário. Não vai ser suficiente para eu chegar ao meu objetivo. Então, para eu chegar na casa de um amigo que mora no prédio como esse aqui, eu preciso, além do andar,
que ele mora, eu preciso saber também qual apartamento. Então, na situação deste prédio, nós temos aí duas dimensões, que é o andar e que é o número do apartamento. Lá em vetor, eu utilizei um prédio também, mas um prédio que só tinha um apartamento por andar. Nesse caso, é um edifício que possui vários apartamentos em um mesmo andar. Então, da mesma forma que acontece aqui nesse prédio que possui andares e apartamentos, também acontece na forma da matriz. Para que nós possamos definir e nós possamos declarar matrizes em Portugal, nós temos que seguir esse seguinte formato. Isso aqui, gente, é em Portugal, não é o Portugal Studio ainda, aguarde. Então, há um diagramazinho, um esquema básico, que você vai ter que dizer quem é o tipo. Aqui teremos um nome para esse identificador, um nome qualquer. Aqui temos que colocar o nome matriz, abrir o colchete, dar o limite inicial do primeiro índice, o limite final do segundo índice. Lembrando que, como é Portugal, no modelo de Portugal ele usa esses dois pontos. Depois eu separo por vírgula o primeiro índice do segundo. Aqui vai ter o limite inicial 2, coloco novamente os dois pontinhos aqui e vai ter aqui o limite final 2. Fecho o colchetes e aqui é o tipo primitivo, né? É inteiro, é real e aí vai. Os tipos básicos, tipos primitivos que nós estudamos bem no início lá da lógica de programação, ok? Ao final coloco um ponto e vírgula. Então na descrição ele diz que LI1 e LI2 representam o limite inicial da matriz. Já LF1 e LF2 representam o limite final da matriz. O tipo primitivo vai ser os tipos básicos de dados que nós já falamos. Então, basicamente, seguindo esse modelo, você tem o norte aí para fazer a criação aí das suas matrizes. Exemplos. Por exemplo, nós temos aqui um tipo, foi chamado de tipo M, um identificador qualquer de matriz, né? Aqui foi dado o índice inicial, no caso aqui representa a linha, ó. Aqui tem um outro índice, e aqui representa a coluna. 3 de 3 quer dizer que é uma matriz 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas do tipo real. Aqui abaixo, esse identificador ele vai dar o nome para a variável e esse M recebeu o valor da variável mat. Outro exemplo, nós temos aqui o tipo, aqui é o nome do identificador, que é sala, ele recebe aqui a matriz, e aqui novamente nós temos o índice inicial e final da linha e o índice inicial e final da coluna. Essa é a matriz 4 por 4. Geralmente eu estou usando aqui matriz com o mesmo número de linha e mesmo número de colunas. Não é obrigatório que seja dessa forma. Pode ser matriz 1 por 3, 3 por 2, 2 por 4 e aí vai. Vai depender do que você desejar, do que você necessitar. Então essa matriz aqui abaixo ela é do tipo inteiro. O identificador aqui ele aponta aqui, ó, faz referência a uma variável msala. Então, para fazer a declaração dessas matrizes é neste modelo. Então, pegando o exemplo anterior, nós temos aqui uma matriz, né, do tipo sala, né, aqui é um identificador. Ele é uma matriz, novamente aqui, ó, 4 por 4, tem 4 linhas e 4 colunas. 4 linhas, viu? 4 colunas do tipo inteiro e o identificador dele faz referência aqui à variável que é msala. De forma a representação gráfica, de forma em representação visual, seria o que essa setinha está apontando. Dessa forma aqui, né? Nós temos 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. E nós temos 1, 2, 3, 4 colunas. E esta matriz, ela tem o nome de msala. Ok? Então sempre nós iremos tentar colocar o código e tentar mostrar isso na sua forma visual para que todos nós possamos ter uma compreensão melhor do que se trata. Manipulação de matrizes.
Para eu manipular a matriz, eu volto para o exemplo lá do edifício, né? No exemplo lá do prédio. E ele diz o seguinte, né? Para acessar um elemento de uma matriz, precisamos, assim como aqui no edifício, nós precisamos do nome do edifício, precisamos do andar e o número desse apartamento, não é verdade? Considerando uma estrutura aqui, nesse caso é bidimensional, nós temos dois índices aí diferentes. Um é o andar e o outro é apartamento. Aqui nós temos linhas e colunas. As colunas vai representar os apartamentos e as linhas vai representar os andares. Aqui é uma matriz do tipo 6 por 4. Não confunda aí a questão do andar ser a coluna. O andar é a linha, o apartamento que é a coluna. Ainda em manipulação de matrizes, nós temos a ideia de acessar. Quando nós necessitamos acessar, ler ou guardar um dado em uma matriz, primeiro é preciso saber qual é essa matriz. Depois eu tenho que saber qual é essa posição. Como se trata de matriz, é uma linha e uma coluna. E eu também tenho que saber qual é o nome dela. Nesta situação, nós temos aí a matriz M-sala. De forma visual aqui, neste exemplo, ele está mostrando que M-sala ele vai acessar a segunda linha e a terceira coluna. Se fosse implementar de alguma linguagem de programação, neste caso nós estamos utilizando Portugal, seria dessa forma. O nome da matriz e colocaria então os índices, né, linhas e colunas. E aí você teria acesso ao ponto em que foi desejado. Lembre aí da forma visual, forma gráfica, para que você associe na hora de construir o algoritmo. E agora para você inserir um dado, para que você possa adicionar um dado, como falamos no exemplo anterior, nós temos que saber qual é esta matriz, depois a sua posição, os seus índices, tanto linha quanto coluna. E então será utilizado uma operação de entrada, como eu mostro aqui, nessas duas situações. Uma em Portugal Studio e a outra em Visual G. Não muda muita coisa, o que vai mudar é só a questão dessa seta aqui, ó. Enquanto no Visual G eu utilizo a seta, aqui no Portugal Studio utilizo o sinal de igual. Então, de forma gráfica, nós temos aqui, ó, a matriz 4x4, né? 4 linhas e 4 colunas aqui. E aqui nós temos a manipulação. Ela vai querer adicionar um valor nesta posição, na matriz M-sala, na linha 2, na coluna 3. Aqui no Portugal Studio você utiliza o nome da matriz, coloca o índice desejado, nesse caso é na linha 2 e na coluna 3. E depois faz a atribuição, que neste caso recebeu o valor 53. Aqui abaixo utilizamos o comando leia. Esse comando leia vai fazer com que esse 53 seja armazenado, seja lido, seja guardado nessa posição de linha e coluna da matriz M-sala. Aqui escreva, que esse comando escreva vai exibir na tela, na console, o valor que foi atribuído, depois guardado na memória e será mostrado na tela a partir deste comando. Aqui abaixo, no Visual G, não vai mudar muita coisa. É os mesmos parâmetros, as mesmas funcionalidades aqui acima. A única coisa que vai mudar é só esse símbolo de atribuição, apenas isso. De forma gráfica seria na linha 2, na coluna 3. Quem aqui está aqui é o número 53. Uma situação bem simples, com comparações bem fáceis, né? Recapitulando, aqui nós temos um vetor, já foi mostrado em aulas anteriores. E para você fazer a declaração de um vetor e atribuir um valor a uma posição de forma visual, seria dessa forma aqui. Já de forma lá no Portugal Studio, que é o programa que a gente está utilizando, seria dessa forma. Nós temos aqui um vetor idade. Observe que o seu tamanho é 4. Este tamanho 4 quer dizer que poderá armazenar até 4
elementos neste vetor. Aqui neste vetor, ele inicia em 0. Se o 0 conta, então o último índice dele é o 3. Então 0, 1, 2, 3. Temos 4 posições. Ok? Então não esqueçam disso. O 4 identifica o tamanho do vetor. E o último índice que pode ser usado é um número menor que ele. Que neste caso é quem? É o 3. Então, porém, o uso do índice deve ser menor do que o tamanho do vetor. Não esqueçam disso. Nós vamos agora ver exemplo de declaração com atribuição utilizando matrizes. Aqui em matrizes nós temos um exemplo de uma matriz 3 por 3. É uma matriz quadrada, quer dizer que o produto dessa matriz vai ser igual a quem? 3 vezes 3, 9. Quando eu faço essa multiplicação, eu identifico a quantidade, o número de elementos. Essa é a matriz aqui, matriz idade de inteiros. E ela armazena esses valores aqui. 5, 10, 15, 10, 25, 30, 35, 40 e 45. Aqui no Portugal Studio, o que muda em relação ao vetor? O que vai mudar é porque lá no vetor, enquanto você utilizava apenas o índice, aqui na matriz você utiliza duas. Por quê? Porque é bidimensional. Na matriz nós temos linhas e colunas. Como deve ser feito? Se eu for declarar no Portugal Studio uma matriz idade e eu quero definir um tamanho para ela, eu tenho que abrir dois colchetes e fechá-los e colocar seus valores. Nesta situação, eu coloquei 3 e 3. Quer dizer o quê? Que aqui nós temos 3 linhas e nós temos 3 colunas. Porém, o seu número total de elementos é quando eu multiplico essa linha por essa coluna. Vai ser 9. Essa matriz ela está disponível para armazenar valores até 9 elementos. Então, seu tamanho é 9. Aqui abaixo, então, para cada posição, eu fiz uma atribuição. Como é que foi feita essa atribuição? Eu peguei a linha, aqui, ó, a linha e a coluna de cada um e fui atribuindo. Como é que é feito isso aqui? Na situação gráfica, que é ao lado, ele mostra isso. Então, esse primeiro elemento está na linha 0, na coluna 0. Então, o vetor idade, na linha 0 e na coluna 0, recebe aqui o valor 5. Depois, na linha 0 ainda, e na coluna 1, recebe o valor 10. Então, foi adicionado aqui, ó. Não é isso? Depois, na linha 0 ainda, na coluna 2, adicionei o número 15. Ok? Então, será adicionado dessa forma. Você é quem vai delimitar, você é quem vai escolher e manipular a sua matriz da sua forma. Então, nós fizemos aqui só em uma linha. Então, nas outras será da mesma forma também, né? Ó. Na linha 1, coluna 0, 20. Na linha 1, coluna 1, 25. Na linha 1, coluna 2, 30. Na linha 2, coluna 0, 35. Na linha 2, coluna 1, 40. Na linha 2 e coluna 2, nós temos aí o número 45. Então, observe novamente, o que é interessante aqui, ó. Nós identificamos o tamanho da matriz através dos índices que nós determinamos aqui acima. Só que nesse caso aqui é bem diferente. Por quê? Porque se trata de uma matriz. Quando é uma matriz, você vai pegar duas dimensões aí, vai multiplicá-las. Esse produto é que vai me retornar o valor, o tamanho desta matriz e o número de elementos que ela possui. Nesse caso, é 9. E quando eu delimitar esse tamanho, eu nunca poderia utilizar ele em sua forma de índice. Então, o uso do índice aí, ó, deve ser menor do que o tamanho da matriz. Então, sempre quando você for manipular, o índice que você utiliza deve ser menor que o número de elementos aqui. Observe que a idade aqui ele só faz uma atribuição até 2 de 2. 2 de 2. Ele não chega a 3. Ok?
Aqui define o tamanho e aqui especifica os seus índices. E ele só vem até 2 por quê? Porque o zero conta. Apenas por isso. Da mesma forma, nós temos aqui um outro exemplo, só que agora utilizando a matriz do tipo real, no Portugal Studio. O nome dela é notas. E também foi feito atribuições para ela. Nesse caso, é diferente a matriz aqui, ó, 2 por 2. E se é 2 por 2, é duas linhas e duas colunas. Multiplicando isso aqui, né, 2 vezes 2 vai dar o que? 4. Então, quer dizer que o número de elementos desta matriz são 4. Olhando de forma visual, aqui ao lado nós temos, né, matriz notas, tamanho 2, né, linha 2, duas linhas, duas colunas de reais, multiplicando dá 4. Então temos 4 elementos aqui, não é isso? Então vamos lá. Da mesma forma foi declarado aqui, ó, aqui foi feita a atribuição e para cada posição da matriz foi atribuindo um valor. Então na matriz nota, na posição 0, índice 0, nós temos quem, né? Temos 5,5. Na linha 0 e coluna 1 nós temos 7,4, que foi este caso aqui. Depois, na linha 1 e coluna 1, nós temos aqui o valor 9,1. Então é dessa forma que é feito. E aqui abaixo, todos são exibidos na tela. Recapitulando, nós utilizamos um exemplo usando o vetor para fazer a média de notas, ok? Esta média ela foi feita para realizar a média de 50 notas. Eu dei o vetor, aqui o exemplo de forma visual, e aqui à minha direita nós fizemos esse programa em Portugal Studio e mostramos como é que é feito. Um detalhe aqui é que nós utilizamos o enquanto. Eu poderia ter usado também a estrutura de repetição para. Mas nesta situação, enquanto era um vetor, era interessante ainda utilizar o enquanto ou para. Já tratando de matrizes, é necessário que nós utilizemos aqui a função, a estrutura de repetição para. Quem quiser entender essa explicação desse algoritmo, assista a aula anterior. Só que nós vamos fazer isso agora utilizando a matriz. Porém, não será mais o enquanto. Nesta situação, nós temos que utilizar o para, porque ele é mais eficiente. No entanto, para realizar a média dessas notas aí, nós diminuímos a quantidade dessas notas para facilitar o nosso trabalho. Então são 9 notas. Para isso, eu utilizei o que? Uma matriz 3x3, porque são 3 linhas, 3 colunas, né? 3 vezes 3 dá 9. Como na matriz eu utilizo o para, eu não usei só apenas aqui o i. Eu utilizei o j também. Aqui nós temos 2 paras, vai ser uma situação diferente. Nós iremos mostrar para vocês isso aqui lá no Portugal Studio. Qual a diferença do para por enquanto? Qual a diferença, né, do para por enquanto? Essas duas estruturas elas executam situações bem parecidas. A diferença é que aqui no para, o meu i eu já posso fazer atribuição dentro do próprio parêntese. Por exemplo, eu posso dizer aqui que o i recebe 0. Aqui eu faço o teste até que o i seja menor do que 3. E aqui eu faço o contador. Lembra lá que no enquanto eu fazia um contador lá abaixo? Abaixo dessa linha aqui, eu fazia um i é igual a i mais 1. Certo? Por que esse i? Por que esse j? Esse i aqui, ele vai ser utilizado para a linha. E esse j será utilizado para a coluna. Por que isso? Para que esse para servirá para percorrer por todo esses elementos da matriz. Ele vai percorrer por todos os campos, por todos os endereços disponíveis. Em cada um que ele for percorrendo, ele vai permitir que eu adicione aqui um valor. Adicionar um valor aonde? Ele aparece essa mensagem, digite uma nota e eu vou digitar
será armazenado aonde? Aqui nesse comando leia. Esse comando leia recebe quem? A matriz I e J. Quem é o I? Vai ser a primeira posição 0 da linha e a primeira posição da coluna, que também é 0. E ele vai atribuir um valor aqui. Ok? Então ele vai fazer todo esse giro até que esse índice seja menor do que 3. Quando ele for igual, ele vai gerar um erro e ele vai passar aqui para esta outra linha. Então vai pegar todas aquelas notas que foram acumuladas, dividir por 9 e obter a média. E na linha aqui abaixo será exibido o resultado. É isso. Nós iremos agora lá para o Portugal Studio e vamos ver como esses programas funcionam na prática.